Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, bendito seja Deus por este dia de domingo, dia do ressuscitado que está vivo aqui no meio de nós e que nos reúne em torno da sua palavra e da sua presença viva. Após celebrarmos as festas pascais, seguimos marcando a nossa caminhada ao celebrarmos o mistério de Cristo nesses domingos, chamados Domingos do Tempo Comum. É a nossa Páscoa semanal. Confessamos nossa fé em Cristo, Filho do Deus vivo, que nos renova e preenche com seu amor. Então, que nós possamos celebrar esses ritos com profunda atitude de fé e escuta do Senhor. Então, a primeira leitura está em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, versículo 10, e depois o versículo 11, 10 a 11, depois o capítulo 13, versículo 1. Zacarias, capítulo 12, versículo 10 a 11, e depois o capítulo 13, versículo 1. Zacarias, capítulo 12, versículo 10 a 11, e depois o capítulo 13, versículo 1. Assim diz o Senhor: derramei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim, ao que eles feriram de morte, onde chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e onde sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Andadremon, no campo de Magedo. Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém para a ablução e purificação. Então, a liturgia deste domingo, dia do Senhor, nos coloca diante da questão da identidade de Jesus e de sua verdadeira missão. O texto da profecia de Zacarias fala-nos sobre uma reconstrução espiritual da nação. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Então, esse período de dificuldade e sofrimento apontará para o tempo de salvação radicado em Jesus Cristo. É o Senhor mesmo, no Evangelho, que questiona os seus discípulos sobre sua real identidade, como a gente vai ver no Evangelho de hoje. E a segunda leitura está em Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 29. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um só, em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Então, na segunda leitura, a carta aos Gálatas, São Paulo fala aos Gálatas que vós todos fostes batizados em Cristo, vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então, somos todos um só em Jesus Cristo. Então, sendo de Cristo, nós somos descendência de Abraão. Então, que nós possamos levar a boa nova do reino de Cristo, levar a boa nova a todos, levar a boa nova da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 24. Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 24. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Então, como eu falei sobre o Evangelho de hoje, é o Senhor mesmo no Evangelho que questiona aos discípulos sobre a sua real identidade.
Pedro toma a palavra e faz uma profunda profissão de fé: o Cristo de Deus. Contudo, a revelação da verdadeira identidade de Jesus não deve despertar nos discípulos um espírito de prepotência, arrogância ou superioridade. Por isso, o Senhor lhes ensina a sua verdadeira missão, de sofrimento, rejeição, morte e ressurreição. É impossível alcançar uma vida plena e ressuscitada sem passar pelas dificuldades e desafios da missão. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.